Boa noite, alunos do 8º período de prática penal. Hoje o tema da aula é o recurso de apelação. Como eu já tinha dito, na aula que vem veremos os recursos de uma forma sintética, os recursos mais utilizados no processo penal. E lembrando também que na próxima aula, no dia 23, nós teremos a apresentação da avaliação final que vocês mandarão até no dia 30, tá? Então, o que é apelação? A apelação, ela tá no artigo 593 do Código de Processo Penal, tá? E para que ela serve? É o recurso mais utilizado, assim, em termos de segunda instância. Depois nós vamos ver que nem todos os recursos se dirigem propriamente à segunda instância, ok? É um recurso ordinário comum interposto contra decisão definitiva ou com força de definitiva para a segunda instância. Para quê? Para o reexame da matéria e buscar uma consequente modificação da decisão, tá? Quando ele é cabível? Numa primeira ocasião, em sentenças definitivas de condenação ou absolvição, que são as hipóteses mais comuns. Mas, lembrando que não cabe apelação da decisão de juiz federal, por exemplo, quando um crime é político, porque nesse caso o recurso é o chamado recurso ordinário constitucional ao STF, mas isso é coisa para outra ocasião. Outro cabimento da apelação são as decisões definitivas que julgam o mérito de determinada questão, sem absolver nem condenar, decidem um pedido específico, incluindo o mérito da questão, certo? Se envolve mérito e houve uma decisão que não absolve nem condena, também é cabível a apelação porque ela diz respeito ao mérito, tá? Numa terceira circunstância, são cabimento em decisões com forças definitiva ou interlocutórias, quando não cabe o recurso em sentido estrito, porque o recurso em sentido estrito é um recurso do direito penal cabível em decisões interlocutórias, ou seja, aquelas decisões que não são definitivas, mas que, entretanto, tratam do mérito, só que para caber recurso em sentido estrito, tem que estar totalmente dentro descrito do artigo 581 do CPP. Então, se não está descrito ali e trata de mérito e tudo mais, vai caber apelação, tá? Outro caso em que vai caber apelação são as sentenças de impronúncia, aquelas que não concluem que aquele réu que está envolvido em crime doloso contra a vida vai para o tribunal do júri. Então, se ela não conclui isso, também para quem é de interesse, cabe apelação, ok? Outra coisa que nós temos que ver são apelações no caso do tribunal do júri. Como eu já disse na aula anterior, essas apelações, elas não dizem respeito propriamente à absolvição e condenação, mas sim em relação a uma quantidade de pena, circunstâncias atenuantes, decotar qualificação, etc. e tal. Mas você pode tentar, quando é caso de tribunal do júri, tentar buscar uma nulidade no júri, tá? E essa nulidade, ela vai se dar, ou seja, vai caber apelação em relação ao júri também, em questão de nulidade, quando a sentença do juiz presidente do tribunal do júri contraria expressamente a lei ou a decisão dos jurados. Isso é muito raro de acontecer. Ou quando a sentença do juiz presidente houve uma severa injustiça, uma injustiça muito notória, ou erro de aplicação da pena, ou erro de aplicação de medida de segurança, no caso de se chegar à conclusão no tribunal do júri que o réu, na verdade, ele é inimputável. Isso também é muito raro, tá? E também aquela circunstância em que a decisão dos jurados é totalmente contrária às provas nos autos, ok? Qual é o prazo para interposição de apelação? O prazo são 5 dias a contar da intimação. Geralmente, em caso de tribunal do júri, ela é o réu e a defesa, enfim, todo mundo, as partes, elas já saem intimadas. Então, dali você passa ali um dia, passa
conta 5 dias. Entretanto, é muito importante entender que esses 5 dias é para você peticionar em termos de dizer que quer apelar. Já as razões, ou seja, os motivos, as fundamentações, você vai ter um prazo maior, circunscrito aí em 8 dias, tá? Então, o processamento de recurso, ele já pode ser de uma vez. Você não precisa, se você não quiser, sendo advogado de defesa ou de acusação, seja lá o que for, né, ou MP, fazer essa petição, que é uma petição pedindo para apelar, ok? Você pode simplesmente já nos autos, já interpor as razões. Mas geralmente, até para ganhar mais prazo, você interpõe a petição em 5 dias, né? Uma petição em termos, né, tipo pedindo para o juiz para poder apelar, e aí você vai ganhar mais 8 ali para poder trabalhar com as razões, ok? Está no artigo 600 do CPP. Ok, quais são os efeitos da apelação? Os efeitos da apelação, primeiro você tem efeito devolutivo, você tem efeito suspensivo. Estão aí nos artigos 596 e 597 do CPP. Tá. A apelação, de certa forma, ela vai impedir a execução da sentença, que nem sempre vai poder ser executada, né, assim de uma vez, ok? Geralmente, quando o réu está preso, é claro que aquele tempo a gente já sabe essa questão da detração da pena, já está preso, se foi condenado, vai geralmente ficar e tudo, e aquele tempo vai ser contado na pena, mas existem casos em que o juiz admite a espera da resposta da apelação em liberdade. Por isso que a gente fala muito dos efeitos suspensivos. Quando a sentença for absolutória, independente da acusação querer recorrer, o réu tem direito a ser posto em liberdade para que se espere o resultado da apelação em liberdade, ok? Mesmo ele já estando preso. Então, na verdade, isso é um efeito suspensivo desse modo, porque apelar em liberdade seria como se fosse um direito daquela pessoa, tá? Vamos lá. O que mais que a gente pode falar aí das acusações? Me desculpe, da apelação. Pensemos. Se você tem uma apelação, ela vai tentar, se não for caso de tribunal do júri, reexaminar o mérito, tá? Fazendo uma síntese, é isso. E em casos vamos assim dizer, em que a apelação trata de questões que não são meramente absolutórias ou condenatórias, também vai cair nessa ideia de reexaminar o mérito. O que ali estava errado? Será que a segunda instância vai poder resolver? Então, basicamente, no processo penal, esse o recurso, vamos assim dizer, mais comum e que basicamente todo mundo tenta. Geralmente é bem sucedido no sentido não de se conseguir uma absolvição, mas sim sempre uma diminuição de pena, já visto que a apelação vai para a segunda instância, que é um tribunal, e a decisão ela é coletiva. Então, basicamente, essas são as ideias principais, não posso me alongar mais, e por isso eu digo sempre, corta.